Agradeço muito por ter essa oportunidade de estar aqui com vocês. É a minha terceira vez, professora. E é a primeira vez que eu faço não é uma aula, é uma palestra sobre fotografia, porque eu não vou ensinar ninguém a fotografar. Podem sair agora se quiserem. Não? Então vamos continuar. Mob fotografia é uma expressão que fez uma junção de mobile, que seriam os aparelhos que você consegue transportar mais facilmente, o telefone celular, o iPad, os tablets em geral, com a fotografia. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente as facilidades que a gente tem hoje de usar o celular como instrumento fotográfico. Não apenas para a gente fazer o que a gente está fazendo hoje. Eu estou falando muito rápido, estou indo bem, está tranquilo? Tá ótimo. Tá tranquilo. Tá ótimo, tá ótimo. Então, eu vou apresentando alguns slides que eu tinha preparado, vou mostrar algumas fotos, eu vou conversar sobre o que eu escrevi ali e eu vou desaparecer da tela de vocês um pouco. Tudo bem? Tranquilo. É estranho a gente não ter esse feedback Sim. ao vivo, né? Automático, assim. É a parte mais difícil. Só não fuja, Tem que tá? ter fé, acreditar que tá Não, eu tudo tô bem. por aqui. Gente, não durmam também, por favor. Não vai fugir. Minha nota fica mais alta quando vocês não dormem. Tô aprendendo também. Já conseguem ver? Já. Sim. Uhum. Então, o nosso tema é mobgrafia, ou mob fotografia, ou mobile fotografia. Mobfotografia é a fotografia realizada por meio, foi mais rápido que eu, hein? Por meio de celulares e aparelhos similares que têm principalmente a facilidade de mobilidade. A mobilidade, aqui no caso da mobgrafia, vem do termo em inglês mobile. Por que a gente escolhe o celular como principal objeto, né, de produção fotográfica? Porque ele está sempre por perto, seja no bolso, seja na bolsa, seja escondido em algum lugar da mochila. O celular ele pesa muito menos que uma câmera. Eu acho que quem já viu o fotógrafo trabalhando, a gente trabalha com 1 quilo e meio de equipamento, assim, em uma das mãos. O celular ele consegue reduzir isso para 200 gramas, 300 gramas. O celular ele não chama atenção. Não chama atenção, primeiro que não assusta o teu objeto de fotografia, seja uma pessoa, seja um bichinho, seja até mesmo um grupo de pessoas. Quando a gente chega com uma câmera, as pessoas se assustam, elas se afastam, elas saem. E, além do que, você pode perder um pouco daquela cena que você estava querendo registrar. Como eu trabalho com fotojornalismo na universidade, eu preciso muito dessa descrição, eu preciso ser discreto. Então, eu tenho que ser discreto com uma câmera imensa na minha mão. Quanto que, com o celular, eu não precisaria me preocupar com isso. Aí vem a segunda informação, que o celular não assusta. Isso é uma foto feita de celular. Aqui não tinha ninguém para assustar, tá? Isso foi dentro do nosso MAI. Vocês já visitaram o MAI? Essa turma não. Era uma proposta. Era, desculpa. Imagina. É muito lindo o lado. É muito lindo. A gente fez com a turma passada, Marcos, uma visita, né, Simone? A gente passou um dia em Paranaguá e a gente foi visitar o MAI. Era para termos feito também o passeio com essa turma. Mas teremos oportunidade. Isso é uma foto de café. Todas as fotos que eu mostrei aqui, elas foram feitas com celular, tá? A primeira dica do dia, limpe sua lente. Geralmente a gente carrega o celular e a gente pega para atender, a gente manuseia muito o celular. E o nosso dedo, ele vai engordurando a lente. Então a primeira regrinha de hoje é limpem a sua lente. Não importa quantas vezes você limpe, ela sempre vai dar um jeitinho de sujar. Então, sacou o celular para fazer a sua foto? Dá uma limpadinha. Esta é uma foto feita com a lente limpa. Dentro de um café que eu frequento bastante ali do lado da universidade. Eu faço muita propaganda deles. Isso é uma foto feita com a lente suja. Conseguem notar a diferença?
Ninguém? Sim, vou ficar aqui te dando um feedback. Obrigado. Segunda regrinha, limpe sua mente. Eu falei de regras, né? Mas não são regras, são dicas, tá? Porque quando eu comecei a fotografar, eu usava o rolo de filme. E na caixinha de filme sempre vinha assim, para que a gente não fizesse foto em contraluz. O que eu mais faço hoje são fotos em contraluz. Eu preciso que eu tenha uma luz atrás do meu objeto. Quando eu falo objeto, eu digo objeto de cena, seja uma pessoa, seja um prédio, uma árvore, seja o que for meu anteparo. Não existe um jeito certo e não existe um jeito errado. Existe o seu jeito de fotografar. Como é que a gente descobre? Fotografando. Quando você se vê diante de uma situação, você pode calcular uma imagem, você pode pensar numa imagem, e você pode simplesmente sacar o seu celular e fazer essa imagem. Quando eu digo que inusitado pode ser estimulante, é que você nunca sabe o que você vai se deparar, nunca sabe. Eu gosto muito da fotografia porque eu não planejo muito o que eu vou fazer. Eu apenas tenho que ir lá e fazer, e conseguir um resultado. Quando eu falo que o nosso olhar é multidimensional, é diferente do nosso ver. O nosso ver, geralmente, ele é focado, mas o nosso olhar, ele busca tudo que tiver em nossa volta. Quando eu digo do inusitado, eu digo você perceber coisas que estão ali, ou então carregar no bolso um Lego, como eu faço constantemente. Às vezes se abaixar, porque viu um reflexo na água, parar no meio do meio-fio, isso é inusitado. Fotografe. Fotografe sempre. Fotografe muito. Não importa o que, não importa quem, não importa onde, não importa qual o meio que você vai usar. Seja um celular, seja uma câmera, seja até mesmo um iPad, que eu acho meio absurdo você carregar um iPad para fazer fotos, mas ele rola. Fotografar estimula o nosso olhar. A gente começa a aprender a ver as coisas fotografando. Você começa a ver diferente. Não apenas as pessoas, mas o seu ambiente. E eu gosto de fotografar de tudo, eu não tenho um parâmetro único. Mas eu gosto mais ainda de fotografar pessoas. Tá, alguns animaizinhos também. Principalmente quando eles aparecem fofos no meio da feira de orgânicos. Natureza. Veja. Quando a gente pensa em fotografia, primeiro a gente vê as fotos na nossa mente. É diferente do simplesmente você planejar. Claro, quando a gente vai para o estúdio, quando eu tenho uma obrigação de cumprir uma determinada fotografia, eu preciso planejar, eu preciso construir uma luz, eu preciso construir a cena. Mas no meu dia a dia, no meu ser, eu gosto de ver as coisas. E às vezes eu estou sentado na minha sala e aparece uma cena dessa. Eu tenho a minha gata me olhando. Ver está além de olhar. Ver é criar conexão com o assunto. Ver é ter imagens antes da imagem. Muitas vezes as melhores fotos são aquelas que nós nunca fizemos. Às vezes, quando você trabalha muito com fotografia, você fica ali vendo as fotos acontecerem. E não você vai fazer todas as fotos que você pensa, porque a gente não teria como guardar todas essas fotos, você não teria espaço para guardar todas essas fotos. Então, muitas fotos são aquelas que você pensou em fazer, mas não fez. Muitas vezes, observar o nosso objeto fotográfico, ele pode revelar ângulos diferentes do que nos acostumamos. Eu fotografo muito o prédio histórico da universidade, e um dia me pediram para fotografá-lo de uma maneira inusitada, de uma maneira que alguém não tivesse feito ainda. É difícil você pensar que o prédio mais fotografado e mais clicado de Curitiba ainda não tenha sido registrado. Então, o que eu às vezes faço? Às vezes eu dou uma volta na quadra, procurando detalhes, procurando coisas que as pessoas ainda não tenham feito. E eu comecei a entrar
né, no prédio para procurar detalhes internos dele. Até um dos detalhes foi selo, ano passado, dos Correios, que foram os vitrais do prédio histórico. Paranaguá de novo. Às vezes eu estou fugindo da chuva e eu me paro com essa cena. Eu saco o celular e clico. Estou deitado na cama, trabalhando, sim, porque eu trabalho editando foto na cama, e aparece meu cachorrinho. Saco a foto e clico. Estou deitado na rede, na praia, lá em Guaratuba. Vejo essa luz estranha aparecendo, era um poste. Saquei o celular e fiz. Fotografar é principalmente escrever com a luz. Eu preciso, né, da luz sempre para criar a fotografia, mas eu também tenho as sombras. Porque eu preciso criar uma profundidade nessa imagem. Ela precisa criar uma tridimensionalidade, mesmo que a nossa fotografia seja bidimensional. Por mais que o assunto da foto seja outro, a luz sempre faz parte da foto. Ou a luz é a nossa objeto de cena. Essa foi dentro da igreja Nossa Senhora das Mercês, em que as velas, a luz das velas, foram meu objeto, não o velário. E aqui o sol, em Antonina, nascendo. Acho que era 4 da manhã. Às vezes a gente acorda pensando numa imagem e vai buscá-la. Roube. Roubar não é tirar de alguém nessa situação. Roubar é buscar e usufruir daquela inspiração de que alguém te deu. Ver fotografias. Eu vejo muita fotografia. Eu tenho muitos livros de fotografia. Eu leio muito sobre fotografia. Mas não de maneira técnica, que realmente nunca me agradou buscar técnica, porque eu acho que a gente tem que ter a sensibilidade e depois aprender a técnica. Até porque a técnica nos faz querer subvertê-la, sempre. Busque ver como as fotos foram feitas, e principalmente aquelas que te inspiram. Copie, inspire-se, roube. Faça críticas positivas. Quando você vê uma imagem, eu estou falando meio assim para quem gosta de fotografia, né? Então, você vai fazer uma crítica sobre aquela imagem, não se a técnica está apurada, se o desenho foi bem feito, mas toda foto tem que te contar uma história. Que história aquela foto te conta? Eu sei o que ela me conta, mas e para você? Então você vai fazer uma análise fria da imagem e depois você vai fazer uma contemplação dessa imagem. Não existe cópia. Nunca você vai fazer uma foto igual de outra pessoa. Nunca. Contra a luz. Quando disseram para mim, nunca fotografe contra a luz. Eu segui essa regra durante um tempo, até aprender que eu podia subvertê-la. Inspire-se. Busque inspirações em outras artes. Desde muito pequena sempre frequentei muito museus. Me parece que isso é algo que desapareceu nos dias de hoje. Sim, eu sou um senhor de 50 anos de idade. E eu sempre frequentei cinema, teatro, sempre gostei muito. E tudo isso que a gente traz inspiração para as nossas imagens, para aquilo que a gente vai transmitir no nosso congelado momento. Fotografamos aquilo que vivemos, fotografamos aquilo que vemos, fotografamos aquilo que queremos perpetuar. Essa é uma imagem que eu sempre quis muito perpetuar. São meus pais. Meu pai esperando que o bolo esfriasse, com um copo de leite do lado. Eu achei muito simpático esse caramujo. Ele é imenso, ele é o tamanho de um punho. Ele estava caminhando, atravessando a rua, e eu precisei registrá-lo. Revele-se. Quando a gente fala em revelar-se, é mostrar o que você está fazendo, mostrar o seu cotidiano, mostrar o que você está vendo. Quando a gente fala em revele-se, é mostrar a sua arte. Seja ela o bordado, seja ela o tricô, seja ela a fotografia, a dança, o canto, a música, a pintura.
Redes sociais, até como a professora Tawane estava dizendo no início, elas são essenciais hoje para isso. O Instagram, principalmente, ele é uma fonte diferente do Facebook, que serve para discussões, para discussões mesmo, né? Mas o Instagram não, o Instagram é para mostrar foto. O Instagram não serve para outra coisa. E ele é muito bom por isso. Eu gosto muito das impressões. Essa foi a maior impressão que eu fiz na minha vida. É um painel da odontologia de uma foto minha. Me dá um orgulho assim imenso. Exposições. Eu frequentemente faço impressões e levo em locais para deixar expostas as minhas imagens. Ainda não tive intuito de vender, não. Elas só ficam lá porque eu gosto de me revelar. Bom, parar por aqui, perguntar se tem alguma coisa, e daí eu vou dar as dicas de fotografia. Dicas. A primeira coisa que a gente pode fazer, quando eu vou falar as dicas, eu vou falar dicas para celular, ok? Então, assim, o nosso celular, ele faz uma grade, você pode escolher entre vê-la ou não. Eu sempre indico que vejam, porque essa grade, você consegue fazer um enquadramento melhor daquilo que você quer mostrar na tua cena. E ele é mais rápido, é mais eficiente do que você simplesmente tentar marcar alguma coisa só olhando para a tela. Use e abuse da grade. Existem algumas regras de composição que eles falam que no encontro dessas linhas, dessa grade, são 4 pontos. Nesses 4 pontos seriam os pontos de ouro, seriam os pontos principais. Porque o nosso olho, quando ele vê uma foto, ele busca primeiramente um desses 4 pontos. Primeiro a gente faz o centro e depois a gente busca a periferia. Use e abuse. Foco. O telefone celular, ele tem o foco automático, que você pode buscar, mas às vezes a gente quer fazer aquele desfoque de fundo. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz, tá? Voltando, voltei. Telefone celular. Liguei a minha câmera. Ela tá assim, a grade tá mais fininha aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver alguma coisa. Isso, mais pro meio. Mais pro meio. Ok. Se você der um clique, vai aparecer um quadradinho amarelo. Esse quadradinho amarelo é onde você pode exigir o foco. Onde você quer que ela se concentre. Certo? Estão vendo a minha gambiarra lá atrás? É isso? Tá. Sim. Sim. E se você pressionar o dedo e ficar um pouquinho mais, vai aparecer a exposição. A exposição é o controle de luz. Eu posso deixar minha foto mais escura ou mais clara. Dicas simples de fotografia de celular. Existem os celulares mais modernos agora que você consegue fazer o controle total. Seria o modo Pro. Esse celular ele faz. Mas, sinceramente, eu já trabalho com uma câmera que eu tenho que ter o controle total dela. Se eu tiver que fazer isso no celular também, a gente vai perder muito tempo. O celular ele tem que ser rápido, ele tem que ser direto. O celular ele tem que ser eficiente. Então, são as 2 dicas. Foco e exposição. Voltando lá para a apresentação. Aqui eu tinha falado para vocês sobre a exposição, né, o controle. Então, aqui, vamos lá. O quadradinho, ele vai fazer o foco. Você vai, onde você clicar, só tocar na tela, ele vai marcar onde você quer seu foco. Na exposição, você tem que pressionar durante um tempo. Não chega a 1 segundo. E daí aqui embaixo tem uma barra que você vai controlar a tua intensidade de luz. Aqui só uma demonstração. Eu fiz enquanto fazia a fotografia do meu Minion. Quando eu falei para vocês em ângulos lá no início, né, para a gente buscar ângulos, é essa ideia aqui, ó. Eu tenho o mesmo objeto de cena e eu fiz 3 fotos dele apenas mudando o ângulo, para ter uma visão diferente do que ele recebia. E na última foto, o meu telefone ele está de cabeça para baixo.
Porque às vezes a gente fica preso. O Vinícius perguntou para mim, Marcos, horizontal ou vertical? Tanto faz. Cabeça para baixo, cabeça para cima? Tanto faz. O importante é que a tua imagem, eu não sei se vocês sabem, né, mas a imagem digital, você pode rotacionar normalmente dentro do próprio aparelho. Aí que vem a situação do tratamento. Nenhuma foto minha, ela é publicada, publicizada, sem receber o tratamento mínimo que seja. Ou por meio de aplicativos, ou então com o próprio editor nativo do celular. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês é um Android. O Android tem uma canetinha ali que está assinalada em vermelho, que ela abre a janela de edição. E na edição eu tenho algumas situações que eu posso escolher, seja de maneira automática, o corte, girar a foto, modificar a exposição, se ela ficou muito escura ou muito clara. Perfeito? Uhum. Tá. Agora, dentro do meu celular, eu uso um aplicativo chamado Snapseed. Ele é gratuito e é um dos melhores hoje, comparado até mesmo com os que são pagos. Isso porque eu também uso alguns pagos, que são da plataforma Adobe, mesmo no celular. Nesse aplicativo Snapseed, você tem opções de fazer correções automáticas na sua foto, que eles chamam de aparências, em que ele vai te dar o que os fotógrafos chamam de preset, que é uma presetagem, algo já preparado para receber a tua imagem. Ele só vai aplicar naquela imagem aquilo que ele já definiu como bom. Ou então você pode escolher e tratar a sua foto de acordo com a sua própria criatividade. Aí que vem a situação, você pode escolher a foto preto e branco, você pode escolher a foto com mais saturação, com muito mais cores, você pode escolher a foto com mais escura. Eu acho que eu tenho aqui no meu Instagram, que eu acho que eu consigo mostrar a imagem para vocês também. E nesse Instagram eu vou mostrar assim, às vezes você quer mostrar uma imagem mais escura, às vezes você quer mostrar uma imagem mais clara, não do mesmo objeto, mas da cena em si. Porque de acordo com a história que você vai contar, você precisa que ela seja diferente. Então essas ferramentas servem para isso. Deixa eu ver se eu vou parar aqui. Parei. Voltei aqui. E vou mostrar o meu Instagram para vocês. No Instagram já eu tenho uma mistura de imagens de celular e de câmera. Então não é muito parâmetro. Essa foto, por exemplo, eu precisava que as luzes da universidade ressaltassem. Então eu fiz com que todo o externo dela ficasse bem mais escuro. Ficou uma cidade bem mais gótica. Essa aqui é minha filha. Minha filha, ela fez um ensaio em que ela queria um realce mais de filme. Então a gente também foi buscando apenas uma fonte de luz, onde eu deixei o rosto dela em evidência e todo o resto mais escuro. Essa aqui é foto de Palotina. Foi numa feira que eu estive em Palotina e as pessoas elas apareciam na primeira versão da imagem. Então, com o tratamento, eu fiz com que elas desaparecessem, deixando apenas a silhueta e o sol. Crianças, é isso.